Olá pessoal, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você estudante, aqui conteúdo de humanas para auxiliar na sua jornada estudantil e acadêmica. Se seu problema é com história, filosofia, sociologia, geografia, matemática básica e inglês, pode contar com a minha ajuda. Nós estamos aqui com esse módulo, é uma análise, do livro do professor Carlos Ginzburg, Que Viu os Vermes, e já estamos aí no capítulo 20, cujo título Mandeville. Se você caiu aqui por acaso, eu tenho preparado uma playlist com as aulas anteriores sobre esse módulo, onde você vai poder estar revisando, se inteirando do assunto, ver se te interessa até aqui. Porque se você começar a partir desse momento, provavelmente, com toda certeza, melhor dizendo, você não vai entender nada. Então, lá na playlist está organizado lá a aula de introdução, do que se trata, e a partir daí você seguir maratonando. Então, gente, com tudo que foi dito anteriormente, houve textos que foram de fato importantes para Menóquio, né? E entre eles, como ele mesmo admitiu, em primeiro lugar estava Cavalier Zoane de Mandeville, isso é, as viagens de Sir John Mandeville. Né? E quando o processo foi reaberto em Portugal, deixa eu só desligar isso daqui para poder. Então, na cidade de Portugal, o processo inquisitorial ele foi reaberto. Os inquisidores repetiram de forma ameaçadora e exortando que Menóquio entregasse o nome das pessoas que seriam, seus companheiros. Caso contrário, agiriam com mais rigor contra ele, já que parece impossível a esse santo ofício que tenha aprendido sozinho tanta coisa e não tenha companheiros. Ao que Menóquio se defende: Senhor, não sei ter ensinado jamais alguém, nem jamais tive companheiros nas minhas opiniões, e o que eu disse por causa daquele livro do Mandeville qual eu li. Tá? E ainda, numa carta enviada da prisão aos juízes, como vamos ver adiante, Menóquio enumerou, em segundo lugar, entre as causas do seu próprio erro, ter lido aquele livro, o de Mandeville, de tantas raças e tão diversas leis que me deixou todo confuso. Mas aí nós, investigadores, nós que estamos tentando entender o contexto social e o porquê de que Menóquio foi entregado ao Santo Ofício da Inquisição, então o registro desse julgamento nos deixam duas perguntas. Por que ele ficou confuso e qual o motivo de sua inquietação? E para responder, é preciso, antes de mais nada, verificar o que o livro ao qual ele está defendendo aqui, que seja a fonte de toda a sua inspiração, o que é que ele continha na sua realidade. Primeiro, trata-se de uma escrita francesa, provavelmente em Liège, e esse livro é do século XIV, e atribuídas a um fictício Sir John Mandeville. As viagens são substancialmente uma compilação baseada tanto em textos geográficos como em enciclopédias medievais, como a de Vicente de Beauvoir. Após ampla circulação manuscrita, a obra teve um grande número de edições impressas em latim e nas principais línguas europeias. As viagens estão divididas em duas partes, com conteúdo muito diverso. A primeira é um itinerário para a Terra Santa, uma espécie de guia turístico para peregrinos.
A segunda é a descrição de uma viagem para o Oriente que atinge ilhas cada vez mais longínquas até a Índia e Cathay, isso é, a China. O livro termina com a descrição do paraíso terrestre e das ilhas que costeiam o reino do mítico Preste João. Ambas as partes são apresentadas como testemunhos diretos, mas enquanto a primeira é rica em observação precisa e documentada, a segunda é repleta de fantasia. Sem dúvida, o conteúdo da primeira parte teve grande responsabilidade no excepcional sucesso alcançado pela obra. Sabe-se que até o final do século XVI a difusão das descrições da Terra Santa ainda eram a superar as descrições do Novo Mundo. E o leitor de Mandeville podia adquirir uma série de conhecimento pormenorizados, tanto dos lugares sagrados e da localização das primeiras relíquias ali conservadas, né, como dos usos e costumes dos habitantes, já que uma busca por aquisição de relíquias era uma atividade muito rentosa para a Igreja Católica. A indiferença de Menoque em relação às relíquias, como se pode lembrar, já foi visto isso anteriormente, era absoluta. Mas a minuciosa descrição das particularidades teológicas ou rituais da Igreja grega e dos diversos hábitos cristãos, né, sejam eles samaritanos, jacobitas, sorianos, georgianos, que viviam na Terra Santa e de suas divergências com a Igreja de Roma, isso tudo vai despertar o seu interesse. Sua recusa do valor sacramental da confissão terá sido confirmada, ou talvez estimulada, né, através da leitura desse livro, por conta da descrição feita no livro de Mandeville da doutrina dos jacobitas, assim chamados porque foram convertidos por São Tiago Jacopo. Dizem que se deve confessar só a Deus e só a Ele prometer se corrigir. Quando querem se confessar, porém, acendem o fogo e ali jogam incenso e outras espécies odoríferas, e entre a fumaça se confessam a Deus, pedem sua misericórdia. Esse modo de se confessar era definido por Mandeville como natural e primitivo. Dois adjetivos densos de significado para um leitor do século XVI. Embora se apressasse em reconhecer que os santos padres e papas, que lhes são posteriores, ordenaram que se confessasse ao homem e com razão, porque eles observaram que doença alguma pode ser curada. Não se pode dar o remédio certo se não se conhece a natureza do mal. E, da mesma forma, não se pode dar a penitência certa se não se sabe a qualidade do pecado, já que os pecados não são iguais, nem no tempo e nem no espaço. Convém saber a natureza do pecado no tempo e no espaço e depois dar a penitência. Ao que Menóquio, ainda que colocasse no mesmo plano confessar-se ao padre a uma árvore, admitiu, como vimos, que o padre poderia dar a quem não sabia o conhecimento da penitência. Se essa árvore conhecesse a penitência, daria no mesmo. Alguns homens procuram os padres porque não sabem que penitência deve ser feita para seus pecados, esperando que os padres as ensinem. Mas se eles soubessem, não teriam necessidade de procurá-lo. Reminiscência de Mandeville? É a dúvida. Fascínio ainda maior teve por exercido sobre Menóquio a longa exposição de Mandeville acerca da religião de Maomé. No segundo processo, é revelada a tentativa do moleiro, todavia, como já comentamos, o testemunho ele não é seguro, né? Já que isso aqui é tudo fonte escrita, de satisfazer sua curiosidade a respeito, lendo diretamente o Alcorão, que foi traduzido na Itália em meados do século XVI. Porém, com as viagens de Mandeville, Menóquio já pudera aprender certas convicções sustentadas pelos maometanos, em parte conformados com algumas afirmações suas. Segundo o Alcorão, relatava Mandeville, entre todos os profetas, Jesus foi o mais excelente e mais próximo de Deus. Menóquio, quase repetindo suas palavras, ele diz: minha dúvida é que não tivesse sido Deus, mas um profeta qualquer, um homem de bem, que Deus mandou para pregar nesse mundo. Ainda em Mandeville, Menóquio pudera encontrar uma clara recusa da crucificação de Cristo
tida como impossível porque contraditória com a justiça de Deus, ele defende, mas não foi jamais crucificado como dizem, ou melhor, Deus o fez ascender a ele, sem morte, sem mácula, e transformou-o em outro, que ficou conhecido como Judas Iscariote. E esse sim foi crucificado pelos judeus que pensaram que fosse Jesus, o qual subiu aos céus para julgar o mundo, e dizem neste artigo que estamos citando que a grande justiça de Deus não poderia fazer nada sofrer. De acordo com o testemunho de um conterrâneo, parece que Menóquio defendia algo semelhante. Não é verdade que Cristo tenha sido crucificado, mas sim Simão da Cirenaica. É evidente que Menóquio também, sobre a crucificação, o paradoxo da cruz, para ele era algo inaceitável. Parecia-me inacreditável que um senhor se deixasse prender assim, e por isso eu duvidava que, tendo sido crucificado, fosse Deus. Talvez ele fosse algum profeta. São semelhanças indiscutíveis, embora parciais, deixando as suas justas ressalvas, né? Mas parece impossível que a literatura dessa página pudesse inquietar Menóquio, menos ainda o severo juízo sobre a cristandade que Mandeville atribuía ao sultão. Ao sultão entende-se Maomé. Eles, os cristãos, deveriam dar exemplo fazendo o bem às pessoas comuns, deveriam ir ao templo e servir a Deus, e estão o dia todo vagando pelas tavernas, bebendo, comendo como animais. Eles deveriam ser mais simples e humildes, mansos e caridosos, como foi Jesus, no qual eles creem. Mas fazem o contrário, fazem o inverso, e são todos inclinados para o mal. E tanta é a cobiça, a avareza, que por pouco dinheiro vende os filhos, vendem as irmãs e as próprias mulheres como meretrizes, roubam um a mulher do outro, não se mantém a fé, não respeitando a lei de Jesus Cristo, deixando para eles que Cristo deixou para que eles se salvassem. Esse quadro de corrupção da cristandade, descrito 200 anos antes, né, foi provavelmente lido por Menóquio como um texto contemporâneo e atual, já que ele está vivendo o auge da reforma protestante. A avidez dos padres e frades, os privilégios, as prevaricações dos muitos que se diziam seguidores de Cristo, estavam debaixo de seus olhos a cada dia. Então, eu digo que a gente nunca tem a verdade absoluta e incontestável na mão. Mas quando o cara se depara com um livro que ele começa a lhe mostrar tudo o que está acontecendo ao seu redor, então ele toma isso ou por dúvida ou como verdade. Ou então como um ponto de questionamento. Na palavra do sultão, Menóquio que pode encontrar mais uma confirmação e uma legitimação de sua crítica aguda à igreja, e não com certeza um motivo de perturbação. Esse motivo de perturbação ele deve ser procurado em outro lugar. Mas que lugar é esse? Cenas para os próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Se foi de utilidade essa videoaula, esse módulo, né, de análise do livro, se para você está sendo útil, está sendo viável ou ao menos interessante, considere se tornar inscrito no canal, deixe seu like, isso é de suma importância para nós. Dúvidas, sugestões, deixe aí na aba de comentários. Fiquem todos bem, espero vê-los aqui numa próxima oportunidade. Até lá e um abraço.